Evangelho de João, capítulo 18, eu vou ler do verso 12 ao verso de número 27. Diz assim o texto: Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquietavam-se. Pedro estava no meio deles, aquietando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo-lhe isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós exaltamos a Tua majestade, agradecemos porque ao nos reunir para louvar o Teu nome, para cantar louvores a Ti, somos também edificados por meio da pregação da Tua palavra. Que neste instante o Senhor venha levar o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, que o Senhor nos ajude para que a nossa atenção esteja unicamente focada na pregação da palavra. Que o Senhor trate conosco, em nome de Jesus. Amém. O Messias bendito, enviado por Deus, se entregou por você. Foi isso que você viu nos versículos anteriores ao texto que foi lido nessa noite. Aqui no começo do capítulo 18, onde João relata Jesus no Getsêmani, você percebe exatamente a verdade de que o Messias bendito está se entregando pelo povo. Ele vai fazer isso após a sua oração sacerdotal. E você percebeu no texto que ele fez isso sem nenhuma resistência. Jesus está se entregando de fato à morte. Ele fez isso de forma voluntária. Quando aqueles homens chegaram ali e perguntaram sobre Jesus, Jesus disse: Aqui estou eu, sou eu. E o impacto das palavras de Jesus leva estes homens então a serem lançados por terra. E como eu disse na semana retrasada, este certamente foi mais um milagre, foi mais um sinal realizado, e que demonstra que aquele que estava ali se entregando à morte era o Rei glorioso.
Ele poderia, de fato, ter matado todo mundo ali. Ele poderia ter se livrado, mas ele está se entregando, e ele faz isso conforme planejado pelo Pai. Como eu disse que a entrega é voluntária, está claro quando você percebe Jesus se revelando e os guardas sendo lançados por terra. Quando você olha para o verso de número 12, João vai informar que Jesus então acabou sendo preso pelos guardas. Isso depois daquilo que ele registrou até o versículo 11. Jesus havia dito: porventura eu não vou beber do cálice que o meu Pai me deu para que eu beba? Ele de fato irá se entregar. E o verso 12 assim diz: assim, a escolta, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no. Depois que Jesus então entendeu, ou declarou para que os seus discípulos entendessem que ele deveria se entregar, isso de fato acontece, ele é preso pelos guardas. Para o que se segue, você precisa lembrar de algo importante. Naquela mesma noite, Jesus afirmou que os seus discípulos o abandonariam. E quando Jesus fez esta declaração, o primeiro a retrucar foi Pedro. Os outros também falaram isso, retrucaram. Mas o primeiro a retrucar foi Pedro, e ele disse: olha, ainda que os outros neguem o Senhor, eu nunca irei negar o Senhor. Se você voltar algumas páginas aí da sua Bíblia, lá no capítulo de número 13, você vai perceber isso a partir do verso 36. Jesus avisa Pedro do que iria ocorrer. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou? Não podes me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. É isso que irá ocorrer no texto que foi lido nessa noite. O texto mostra quais foram as ações de Jesus quando Jesus se entregou pelos seus discípulos. Mas João narra também a forma como Pedro, que altivamente havia dito: eu nunca vou negar o Senhor, se portou enquanto o seu mestre estava sendo entregue pelos discípulos. Aqui neste texto, então, é possível que você aprenda algumas lições no contraste que há entre Jesus e Pedro. A estrutura do texto parece mostrar exatamente este contraste, o que fez Jesus e o que está fazendo o apóstolo Pedro. E o primeiro contraste é visto quando você percebe, primeiramente, que Jesus está se entregando pelos seus discípulos. E mais uma vez eu enfatizo: o grande rei, diante de quem os guardas caíram prostrados, a despeito de ter todo o poder para se livrar dessa circunstância, como ele mesmo avisou a Pedro que faria, ele se deixou prender por aqueles guardas. Ele está cumprindo o que ele havia dito. Ele disse assim no capítulo 10, versos 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus havia dito isso no momento em que ele falou aos seus discípulos que ele era o grande pastor das ovelhas. O grande pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ninguém vai tirar a vida. Ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder. Ele está entregando a sua vida a fim de reaver a sua vida. E então João registra aqui dos versos 12 a 14 que Jesus foi entregue primeiramente a Anás.
Apesar de Caifás ser o sacerdote ou o sumo sacerdote de direito, Anás, o seu sogro, que tinha sido já deposto do seu cargo, ainda era bastante influente nas decisões do Sinédrio. Todas as decisões eram tomadas considerando a posição de Anás. E de novo, Anás tinha sido deposto por Roma. Caifás estava em seu lugar. Caifás era um parente seu. Perceba então como o julgamento, desde o início, é um julgamento viciado. Jesus não deveria ter sido levado à presença de Anás. O sumo sacerdote é Caifás. João é o único, inclusive, que vai registrar esta primeira audiência, uma espécie de pré-audiência aqui com Anás. E como eu disse, era muito influente, isso explica a razão de ter sido Jesus enviado a este homem. Veja então como que João diz isso nos versos 12 a 14. Assim a escolta, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ou seja, você tem um sumo sacerdote de direito, mas você tem um sumo sacerdote de fato, que manda por trás dos panos. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. No verso 14, João está informando os seus leitores acerca de Caifás, quem é este sumo sacerdote de direito. E ele lembra que Caifás, lá atrás na história, havia dito, sem muito entendimento do que ele estava falando, e João diz que ele acabou profetizando que Jesus morreria pelo povo. É claro que para Caifás o que contava era o fato deles quererem assassinar a Cristo. Mas ao mesmo tempo que os homens maus estão tramando para assassinar a Cristo, Deus está conduzindo a história e está entregando o seu filho à morte. O que João mostra então aqui é a intenção maligna destes homens de matar Jesus, deixando claro que nada do que está acontecendo foge ao controle do Senhor. Jesus está no controle. O Pai está no controle. A Trindade Santa está conduzindo a história. Caifás e Anás, curiosamente o nome Anás vem do hebraico Ananias e significa Deus é gracioso. Nada mais irônico para um homem que quer matar a Cristo. Estes dois homens eram terríveis, tinham planos terríveis. Mas Jesus é o Deus soberano e está se entregando pelos seus, se utilizando dos pecados destes homens, dos desejos impuros dos seus corações. E então perceba o contraste agora. Jesus está se entregando pelos seus. Pedro está negando a Jesus por medo. E então o relato parece mudar de direção, porque ele terminou o verso 14 falando quem era Caifás, e a partir do verso 15, João volta a cena para Pedro. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. A narrativa muda completamente. Está se falando de Jesus, de que ele foi levado para o sumo sacerdote, e de repente você tem a narrativa da primeira negação de Pedro. E isso serve para que você perceba o grande contraste que há entre o Senhor Jesus Cristo e o seu altivo discípulo, que havia dito: eu nunca vou negar o Senhor. Mesmo que todos abandonem o Senhor, eu nunca farei isso. Grande parte dos comentaristas bíblicos entendem que o outro discípulo mencionado aqui no texto é o próprio João, e eu concordo com eles. E isso explica o fato, por exemplo, de João, a partir do verso 19,
ter narrado todo o interrogatório que aconteceu. Ele estava ali, ele estava presente, ele viu o seu Senhor ser interrogado. O texto não explica, e João não faz questão de explicar, como é que esse outro discípulo, que era ele mesmo, era conhecido do sumo sacerdote. Ele simplesmente menciona: estava Pedro, estava outro discípulo conhecido do sumo sacerdote, e por conta deste conhecimento foi que ambos puderam entrar. Veja o que está acontecendo, versículo 16, 15 e 16 de novo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Ou seja, João entrou tranquilamente, acompanhou Jesus para onde ele estava indo. Pedro ficou barrado. Pedro está ali do lado de fora, mas há um pouco mais do que acontece. Versículo 16 ainda. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então João, percebendo que Pedro havia ficado lá de fora, volta, conversa, e isso faz com que Pedro agora adentre ao pátio. Esta é a cena que está sendo desenhada aqui. João segue com Jesus, vai até a sala do interrogatório. Pedro permanece no pátio, do lado de fora. João também não registra a razão disso ter acontecido, mas nós podemos inferir algumas coisas. Lembre-se que Pedro está num território onde tem um monte de guarda, e ele havia decepado a orelha do guarda agora há pouco. Será que Pedro estava com medo? Será que ele estava se protegendo? O fato é que ele não avançou. Ele não foi até a sala do interrogatório. E é nesse momento, então, que Pedro está ali no pátio, que vem uma pergunta. Veja aí no versículo 17. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Essa é a pergunta. Literalmente, o que essa mulher está fazendo é o seguinte: ela está dizendo, ou perguntando, você certamente não é também um dos discípulos desse homem, é? No texto grego, a pergunta vem nesta forma: você é um discípulo dele, é? O que tudo indica é que essa mulher já tinha toda a desconfiança e sabia que Pedro era um discípulo. E ela coloca então Pedro numa situação bastante complicada. A pergunta de fato é capciosa. Por que essa mulher pensou nisso? Bom, João era conhecido. João certamente era visto como um dos discípulos. E agora chega alguém junto com João. João vai lá e pede para que este alguém entre também junto com ele. E então vem a pergunta: você também é? A resposta de Pedro, daquele que disse que nunca faria isso: não sou, respondeu ele. Parece que a pergunta foi bastante inesperada. E diante da inesperada pergunta, o orgulhoso discípulo, que havia afirmado que todos poderiam negar, menos ele, teme. Ironicamente, ao mesmo tempo em que Jesus está se entregando ao julgamento que vai culminar na sua morte, para que os seus discípulos não morram, Pedro está com medo de morrer. Pedro nega o seu Redentor, e assim nos diz o versículo 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. O contraste entre a atitude do Senhor Jesus e a de Pedro apontam exatamente para a necessidade que o homem pecador tem de um Redentor.
O pecador pode até tomar resoluções de que ele ficará firme. Ele não tem condições de manter essa postura, não o tempo todo. Pedro é um grande exemplo daquilo que nós somos, da forma como nós nos portamos muitas vezes diante do Senhor. Nenhum homem, por conta do pecado, consegue se manter coerente e firme o tempo todo, ainda que ele declare isso, ainda que ele tenha falado isso com tanta convicção, mesmo depois do Senhor glorioso ter dito que ele iria fazer. Pedro está pensando apenas nele. Pedro, como todo pecador, ele é egoísta. Primeiro a minha segurança. Eu vou com o Senhor até a morte. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Você vai morrer por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o impetulante Pedro, ele não concorda com o seu Senhor. Mas agora está claro. Pedro não mantém a sua palavra. Já Jesus está pensando em seu povo. E ao se entregar à morte, ele providencia o único meio deste povo novamente ter comunhão com o Pai. Meio para que este povo não precise ter medo de morrer. E é este amor de Jesus pelos seus que o leva a morrer em favor dos seus amigos. Jesus, de fato, estava morrendo por Pedro, ou iria morrer. Jesus se entregaria pelos seus discípulos. E é esse tipo de amor de Jesus pelos seus que deve ser imitado pelos servos de Deus. Eu sei, nós nos parecemos com Pedro. Mas à semelhança de Pedro, nós somos chamados a imitar o Senhor. Pedro ouviu isso de Jesus, quando Jesus disse: vocês são os meus amigos. Não há maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. E então a ordenança de Jesus é que os discípulos deveriam amar uns aos outros, assim como Jesus os estava amando. Você olha para o texto e roga a Deus que faça de você alguém semelhante a Cristo, porque parecido com Pedro você já é. Nós somos por natureza. Nós precisamos aprender a imitar o nosso Redentor. E a salvação é por causa do grande amor de Cristo, que a despeito da fraqueza dos seus irmãos, como está demonstrada aqui na vida de Pedro, se entrega por eles a fim de salvá-los e formar neles o seu próprio caráter. Se você olhar para o final da vida de Pedro, se você olhar para as epístolas que o apóstolo escreve, você vai ver que a postura é totalmente distinta dessa. O Senhor de fato irá trabalhar o caráter de Pedro, irá santificar o seu discípulo, este que neste momento está pensando apenas nele mesmo, que está vivendo para ele mesmo, que está negando o seu Senhor, que se entrega para morrer por ele. Neste mundo, meus irmãos, vivendo debaixo do sol, você terá de lutar muitas vezes contra os desejos do seu coração, a fim de não negar o seu Senhor. Porque nós falamos assim: que terrível Pedro, como é que Pedro pode fazer isso? Jesus está ali na outra sala, Jesus está dando a sua vida, e Pedro está negando. Bom, nós pecamos contra o Senhor. E o que é o pecado, senão o negar a Cristo? Preferir fazer a sua própria vontade do que a vontade do Senhor? Pecar é isso. Eu sei o que o Senhor disse. Eu tenho um caminho melhor. Eu tenho um jeito melhor. Eu tenho um plano
melhor. E então o texto vai mostrar que de fato você é fraco, mas em Cristo você pode ser fortalecido. Isso ocorrerá com Pedro, que mais à frente será capaz de desafiar as autoridades, quando estas disserem: você não fale mais desse nome, nós não queremos saber de você pregando sobre Jesus. E então ele, com muita intrepidez, vai dizer: importa obedecer a Deus que aos homens. O mesmo Pedro que agora, diante de uma empregada, está morrendo de medo de morrer, diante das autoridades ficará firme. Mas você sabe que isso não ocorreu o tempo todo. Logo depois, mais à frente, Pedro vai negar os seus irmãos. Quando ele está comendo com gentios, os judeus chegam da parte de Tiago, e ele então se distancia dos gentios, com medo do que vão pensar nele. E isso leva Paulo a repreender Pedro na frente de todo mundo. Nesse mundo você vai, por vezes, no poder do Espírito Santo, tomar atitudes corretas. E quando você pecar contra o Senhor, você será corrigido pelo Senhor. Muitas vezes ele usará irmãos, os líderes da igreja, mas ele tratará o seu coração e formará em você o caráter de Cristo. Agora, somente unido a Cristo e confiado naquilo que Ele diz, é que você agirá assim. Quando você duvidar das promessas do Senhor, certamente você irá pecar. Jesus se entregou por pecadores. É esse o contraste. Enquanto Jesus se entrega por pecadores, Pedro nega o seu Senhor por medo. Mas há um segundo contraste. Você percebe agora que Jesus será interrogado e permanecerá firme diante desse interrogatório. E depois de falar sobre Pedro e dessa primeira negação de Pedro, João se volta novamente para o julgamento de Jesus, a partir do verso de número 19. Os sinóticos, eles não registram, como eu disse, essa espécie de audiência preliminar. Eles se concentram somente na audiência perante Caifás, que vai ocorrer aqui no verso 24, veja lá. Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Se você olhar para os sinóticos, Jesus estará sendo julgado por Caifás. Pedro está inserindo este detalhe. Há uma audiência anterior, perante quem? Perante o sacerdote de fato, aquele que influenciava todo mundo. Só João que está relatando isso aí. Veja então o verso 19, o que é perguntado a Cristo. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Duas coisas ele quer saber: a quantidade de gente que está indo atrás de Cristo. Que tipo de ensino é esse? O que você tem ensinado por aí? E Jesus está tão certo do quão ilegítimo é o interrogatório, que em vez de responder diretamente, ele diz: pergunte para as testemunhas. Dê uma olhada aí nos versículos 20 e 21. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Você sabe o que Jesus está falando aqui, em outras palavras? O que está acontecendo aqui está errado. Eu nem devia estar respondendo esse tipo de pergunta. Agora você quer saber? Tem um monte de testemunhas, chame as testemunhas. Jesus está num local oculto. Eles não chamam testemunhas para provar o que tem. Jesus fala: chame as testemunhas. Era direito ouvir as testemunhas. O que você percebe então é que Jesus permanece firme diante de um tribunal perverso, diante de um tribunal que ele sabe que torcerá o direito.
não está aqui temeroso, ele não está preocupado com o que vai acontecer, ele se mantém bastante firme. E o que se segue? Violência. Jesus, como parte do período de humilhação que ele teve de suportar, é esbofeteado. Verso 22, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Presta atenção com o que você está falando. É uma autoridade, como se Jesus estivesse desrespeitando alguém. O que está acontecendo aqui se assemelha em muito ao que irá acontecer com Paulo, também diante do sacerdote. Paulo também será esbofeteado. Lembra o que Paulo vai fazer? Deus vai te ferir, parede branqueada. É desse jeito que você fala com o sumo sacerdote? Paulo respondeu da forma correta. Jesus, se tivesse feito o mesmo, não teria pecado. Mas não é assim que Jesus se porta. Ele permanece firme, ele se mantém firme. Veja o verso 23. Replicou Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? A ideia aqui é o seguinte: prove aquilo que você está dizendo, me mostre onde foi que eu estou falando alguma mentira. Exponha isso. Se eu falei o que é correto, por que você está me batendo? Jesus está se submetendo à humilhação, mas ele está firme diante das autoridades, mostrando que de fato ele tem o controle da situação. Jesus está se entregando mansamente, mas ele não deixa de denunciar o erro daqueles que o julgavam. Jesus não tem medo dos homens. E aqui está algo que você precisa compreender, porque essa é a atitude que você precisa se esforçar para imitar. Você é chamado a ser manso como Cristo. Ser manso não significa acatar injustiças. É claro que você não precisa agir com ira pecaminosa e sair brigando com todo mundo e ofendendo todo mundo, mas você pode de forma mansa denunciar o erro, confrontar o pecado, porque diante de injustiças, você será tentado ou a se calar. Bom, se eu falar alguma coisa aqui, vai piorar a minha situação. Ou vai mentir para tentar se safar. Tá bom, eu concordo com você. Eu não estou convencido do que você está me dizendo, mas é melhor eu dizer que eu concordo e me livrar do que eu sofrer um pouco mais. Você sempre estará diante desse tipo de tentação, diante das injustiças. Mas se você está com a verdade, se você está falando a verdade de forma amorosa, a verdade, ela sempre precisa ser dita em amor. Se você age de acordo com a verdade, não tenha medo do que os homens podem fazer a você. O próprio Jesus instruiu os seus discípulos acerca disso. E agora ele estava dando o exemplo de que era possível agir dessa forma. Quando foi que Jesus fez isso? Volte lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10. E eu quero mostrar a você alguns versículos aqui, quando Jesus chama os seus discípulos e dá a eles instruções. Mateus 10, a partir do verso de número 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem,
não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Você acha que esse é um prognóstico bom, bonito? É uma notícia que você quer ouvir? Vai acontecer. E veja, Jesus está se dirigindo diretamente aqui aos 12. E aquilo que aconteceria com os 12, com os seus apóstolos, que estão diretamente sendo enviados pelo Senhor Jesus Cristo aqui. O texto se refere primeiramente a eles. Mas depois de pintar esse quadro tão terrível, veja o que Jesus faz. Verso 26. Portanto, não os temais. Verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Verso 31, não temais, pois, 3 vezes. Depois de um quadro terrível, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. E Pedro está morrendo de medo. Diferente do seu Senhor. Jesus está demonstrando como é que você se porta diante da injustiça. Se você está com a verdade, não tema. Jesus, diante de um tribunal iníquo, que ele sabe que irá torcer o juízo e vai condená-lo, permanece firme diante do interrogatório. Ele está plenamente confiado naquilo que o Pai tem para ele. Ele disse isso no verso 11. Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Ele sabe que o que está ocorrendo é a vontade do Pai. Entretanto, a sua atitude contrasta completamente com a de Pedro. De novo, ironicamente, aquele que no versículo 11 está ouvindo de Jesus que é necessário que ele bebesse o cálice do Pai. Porque olha quem é que está ouvindo. Jesus disse a Pedro, no momento que Pedro pega a espada e ataca Malco: guarda a espada, eu preciso passar por isso. Ele enfrenta o tribunal, ele fica firme, ele denuncia o erro, mas ele se entrega mansamente. Percebe então a diferença. Dos versos 25 a 27, João volta para Pedro. Após narrar a firmeza de Cristo diante do interrogatório, novamente, ele vai mostrar que Pedro também está diante de um interrogatório. Menos formal do que o interrogatório do Senhor Jesus Cristo. Mas é um interrogatório. As pessoas o estão pressionando para que ele responda. Veja o verso 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Mais uma vez, o medo o impele a negar o seu Senhor pela segunda vez. Os versos 26 e 27 retratam a terceira negação. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Mas perceba o detalhe agora. Pedro está sendo pressionado, Pedro está sendo interrogado, e João faz questão de dizer quem é uma dessas pessoas que está perguntando a Pedro, parente daquele que Pedro decepou a orelha.
É ele que olha para Pedro e fala assim: eu acho que eu te vi no jardim. Parece com você. Não era você no jardim? E Pedro, morrendo de medo, nega o Senhor. O galo canta. Aquilo que Jesus disse que aconteceria, de fato se concretiza, mas pense em como isso é terrível. Porque enquanto Jesus, diante de Anás, se mantém firme, a fim de redimir os seus discípulos, apesar de toda a injustiça que ele estava sofrendo, no pátio, aquele que é alvo do sacrifício de Jesus, continuamente está negando o seu Salvador, continuamente está negando o seu Senhor. Ele diz não conhecer o seu benfeitor. Logo, a afronta de Pedro certamente é maior do que a afronta de Anás, é maior até que a afronta daquele que esbofeteou a Jesus, porque eram homens que não conheciam a Cristo. Pedro é o seu amigo. Pedro é aquele que sabe que o seu Senhor se entregará por ele. Pedro já ouviu isso inúmeras vezes. Ainda assim, ele nega o seu Redentor. Entretanto, meus irmãos, como Pedro é amado por Cristo, ele será levado a arrependimento, será perdoado por tão grande afronta. É por isso que nós podemos cantar como nós cantamos agora: quem nos separará do amor de Cristo? Você é fraco, por vezes você negará o seu Senhor. O seu Senhor é fiel. Ele sabe que aqueles por quem Ele está dando a sua vida, muitas vezes irão negá-lo, e ainda assim, Ele está morrendo pelos seus pecados. Cristo está morrendo pela negação de Pedro, para que aquele que nega o seu Senhor possa ser perdoado. Pedro vive para si, Jesus vive para a glória do Pai, para o benefício da igreja. Ele se entrega em favor dos seus amigos, e isso deve lembrar que, semelhante a Pedro, você pode vir de fato a negar o seu benfeitor. Como eu disse, isso acontece todos os dias. Cada pecado é uma declaração de que, mesmo sabendo que Jesus morreu por conta dos pecados, eu espero ter algum tipo de satisfação no pecado. Mesmo a Escritura me dizendo o quão enganoso é o pecado, eu continuo me iludindo, achando que esse caminho me levará até algum tipo de vantagem. E assim eu ofendo o meu Salvador, o meu Redentor, ao buscar satisfação no pecado, em vez de buscar satisfação em Cristo. Ao buscar segurança do meu jeito, da minha forma, até mesmo pecando, tentando me livrar de alguma circunstância, como Pedro está fazendo, em vez de confiar em Cristo, que me salvou do inferno e que é poderoso para guardar a minha vida, se assim Ele quiser. E se Ele não quiser, esse é o problema. E se eu morrer? Se você morrer, você está com Cristo. O que a morte pode fazer a um crente, se não levá-lo ao seu Senhor? Crentes não deveriam temer a morte. John Piper fala algo que eu gosto muito: a morte é como o meu carro, me leva aonde eu quero ir. Mas por vezes, por amar demais esse mundo, por achar que eles ainda precisam se satisfazer em alguma coisa nesse mundo, pensar na morte leva muitos crentes ao desespero, e eles vão fazer de tudo para não morrer, até pecar. Pecar contra aquele que já te livrou da morte eterna, do grande responsável
por agora você ter certeza de que ainda que você morra, você irá viver, e mesmo que você morra, você estará vivo com Cristo para todo sempre. Ao negar a Cristo, Ele continuará fiel e trará você ao arrependimento, como Ele fez com Pedro. O contraste entre Jesus e Pedro concede então esperança. Esperança por saber que ainda que você venha pecar, você será tratado pelo Senhor, que já deu o seu próprio Filho para ser castigado por esses pecados. Você olha para o texto e entende o quão maravilhoso é o seu Salvador. Então, quando você canta como você fez essa noite, em meio às nossas fraquezas nós vamos te buscar. Isso precisa ser verdadeiro. Eu preciso reconhecer que a semelhança de Pedro, eu sou fraco, mas eu tenho um grande Deus, um forte Deus. Isso precisa levar você ao arrependimento, se você pecar, mas principalmente deve levar você a lutar diariamente contra o pecado que tenazmente assedia a sua vida. O pecado é uma afronta ao Salvador maravilhoso que se deu por você. Você de fato é fraco, você tem um Deus forte. O texto então mostra o contraste entre Jesus e Pedro. Enquanto Jesus se entrega pelos seus, Pedro nega a Cristo porque tem medo. Enquanto Jesus é interrogado e permanece firme, Pedro, ao ser interrogado, nega novamente o seu Senhor. E este é um grande exemplo, meus irmãos, do quanto é preciso dia a dia se apegar ao Senhor e às suas promessas. Manter no coração aquilo que Jesus orienta na sua palavra, porque Pedro foi orientado, Pedro foi avisado, mas ele não confiou naquilo que o Senhor havia dito. Pedro já havia ouvido Jesus afirmar que ele não deveria ter medo, já tinha visto Jesus orar pedindo ao Pai que o guardasse do mundo. Mesmo assim, diante do perigo, acabou por negar ao Senhor. Se a semelhança de Pedro, você sucumbir à tentação, arrependa-se. Busque o perdão do Senhor. Jesus se manteve firme e amou os seus até a morte, e morte de cruz, para que você pudesse obter perdão e redenção. Perdoado então, peça ao Senhor que fortaleça a sua vida, para que em momentos adversos você mantenha os seus olhos fitos em Cristo e haja de forma que honre o seu santo nome. Você tem exemplo em Pedro de que isso é possível. Pedro que disse: importa obedecer a Deus que aos homens, ainda que você sofra por isso, ainda que as coisas não saiam bem, depois que você se posicione firmemente ao lado do Senhor, porque firmado em Jesus, você poderá dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sozinho você é fraco, você nada pode. Em Cristo, como diz Paulo, você é mais do que vencedor. Mantenha isso no seu coração.